Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7, dos versos 24 a 27. Nós vamos encerrar hoje as mensagens no Sermão do Monte, no texto de Mateus capítulo 7, verso 24 até o 27. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim o texto sagrado: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, fale conosco nessa noite. Nos instrua na Tua palavra, ó Pai, para que possamos entendê-la e aplicá-la ao nosso coração. Use a minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, na transmissão da Tua santa palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai terminar aqui o Sermão do Monte, depois de o tanto que Ele falou daquilo que Ele havia dito, desde o capítulo 5, que nós já vimos as bem-aventuranças, e algumas partes aqui também. Jesus vai terminar esse sermão com uma comparação, e é algo que também faz parte do nosso cotidiano, apesar de algumas diferenças. Por exemplo, muitos irmãos aqui talvez já construíram a sua casa, já passaram por esse período de construir a sua casa ou de reformar a sua casa, de se preocupar com esses detalhes de preço, de materiais, de pedreiros que vão fazer, de serventes que vão ajudar, planejar aquela casa que você tanto sonhou e tanto almejou ter um dia para sua família. Muitos de nós aqui já viveram esse período ou talvez estão vivendo esse período de construção da sua casa. O Senhor Jesus vai usar essa ideia de construir casa para fazer uma aplicação e trazer um ensino acerca da sua verdade preciosa. O texto que nós lemos, ele está nos últimos momentos aqui do Sermão do Monte, em que Jesus proferiu no seu ministério da Galileia. Sermão esse que vem desde o capítulo 5, passando por vários temas, começando nas bem-aventuranças, falando sobre a prática da justiça, sobre o amor ao próximo, sobre o jejum, sobre oração, sobre ansiedade, sobre os dois senhores, sobre as duas estradas, os falsos profetas. Jesus vem ensinando aos seus discípulos acerca de assuntos que eram importantes na vida do seu povo, na vida dos seus discípulos, na vida dos crentes. E Jesus, ele tinha uma forma muito peculiar e muito pedagógica de ensinar, que era através de ilustrações, através de situações do cotidiano do povo. Então ele pegava termos e ensinos um tanto quanto difíceis ou complexos, e ele usava ilustrações do dia a dia para que esses ensinamentos difíceis e às vezes complexos, mas que eram importantes, pudessem ficar claros na mente do seu povo, para que o seu povo pudesse ver e falar: puxa, é isso mesmo que Jesus está nos dizendo. Agora eu entendi o que Jesus quis dizer quando ele falou isso e isso. E é exatamente isso que o texto vai nos mostrar. Por isso, meus irmãos, nessa noite nós vamos olhar para esse texto dentro do tema o firme fundamento.
Primeira coisa que nós vamos olhar para esse texto e aprender é que o firme fundamento nos faz viver em sabedoria. O firme fundamento nos faz viver em sabedoria. Jesus vai dizer aqui que as suas palavras, elas eram para aqueles que estavam ouvindo. O que há de comum entre esses dois aqui, nós estamos diante de dois construtores. Duas pessoas que estavam construindo ou queriam construir as suas casas. E o que havia de comum entre esses dois construtores aqui na comparação de Jesus, é que eles ouviram as palavras de Jesus. Veja que interessante, Jesus não está se dirigindo para pessoas que de um lado ouviram e para pessoas que do outro lado não ouviram. Jesus está se dirigindo para dois grupos que ouviram os seus ensinamentos. Os dois grupos tiveram a oportunidade de ouvir tudo aquilo que Jesus havia dito. Ele está ligando o que vem anteriormente, porque agora Jesus vai fazer esse fechamento, essa conclusão, dizendo: olha, todos aqueles que ouviram e tiveram uma atitude, eles são comparados a esse tipo de construtor. Todos aqueles que ouviram e tiveram um outro tipo de atitude, eles são comparados a um outro tipo de construtor. Mas em ambos os casos, os dois ouviram. Os dois puderam aprender sobre oração, sobre jejum, sobre amor ao próximo, sobre várias outras coisas que Jesus trabalhou ao longo dos seus ensinamentos. Isso deve ficar muito claro, porque às vezes nós temos a tendência, não sei se você já olhou para esse texto dessa forma, de pensar que Jesus está necessariamente falando para crentes e ímpios, quando na verdade Jesus está falando para discípulos que ouviram as suas palavras. Só que em algum caso, alguns tomam atitude e outros tomam uma outra atitude em relação à palavra que Jesus estava dizendo. E agora Jesus vai dizer de forma ilustrativa o que significa o ouvir e tomar um lado e o ouvir e tomar o outro lado. Ele vai pegar essa ideia de construção, vai envolver a ideia de construção de uma casa. E como tal, meus irmãos, assim como nós que vamos construir a nossa casa, você se preocupa com detalhes, com coisas que são daquilo que você gostaria que tivesse na sua casa. Você vai na loja, você vai olhar aquele piso e você vai pensar: bom, esse aqui é o que eu gostei, eu quero ter na minha casa. Você vai na loja e você vai ver aquela pia da cozinha, ou aquela tinta para pintar as paredes, as luminárias, as lâmpadas, todos os detalhes que envolvem a construção da sua casa, você vai se interessar. Afinal de contas, é sua, você vai morar ali. E casa, quando nós pensamos em casa, a casa nos remete ao quê? Ao nosso abrigo, ao nosso porto seguro, ao nosso lar, algo que envolve segurança. É aquela ideia que nós vimos muitas vezes e pensamos assim: é o lar doce lar. É onde você chega depois de um dia cansativo de trabalho e você vai se descansar e aproveitar o resto do dia. É para onde você volta depois de problemas que você tem para resolver, depois de situações que você tem para resolver, e até mesmo depois daquela viagem, que mesmo sendo aquela viagem dos sonhos que você fez com a sua família, sempre é bom voltar para a nossa casa. Você pode ir no paraíso mais lindo da terra, ficar lá muitos dias, mas sempre é que tem aquele gostinho especial retornar para sua casa, porque é onde você encontra essa fortaleza, essa segurança e esse abrigo. E esses dois homens tinham esse propósito. Olhando assim visivelmente, superficialmente, nós não encontramos pelo relato diferenças das duas casas. Ambos os homens estavam preocupados em fazer um lar.
em construir uma casa que seria o seu abrigo, que seria o lar docilar, que seria o porto seguro da sua família, que seria o local em que eles voltariam ao final do dia, depois de um longo dia de trabalho. Os dois se preocuparam com os detalhes da construção, com as belezas que poderiam colocar para que a sua casa ficasse mais bonita, mais aconchegante, ou melhor, da maneira que eles enxergavam e que eles gostariam que fosse. Não havia tantas diferenças, olhando assim de forma superficial. E eles teriam um longo trajeto, um longo caminho pela frente, de planejar, de gastar dinheiro, de comprar materiais, de gastar tempo para ver como está o andamento daquela casa, como está o andamento da construção. Talvez planejou gastar X e gastou X mais X. Talvez achou que ficaria pronto em 3 meses, mas gastou 6 meses. E isso vai. Aqueles irmãos que já passaram por isso ou que trabalham com isso, têm noção de como que funciona a questão da construção de uma casa. E esses 2 homens estavam envolvidos nessa situação. E o texto vai nos mostrar que eles vão construir a sua casa próximo ao leito de um rio. Eles vão construir próximo ao leito desse rio. Que no período de seca, ok, não há problemas. O rio não oferece riscos, não oferece perigos. Então tudo bem. Mas, aí que vem o X da questão. Diante de todo esse contexto, Jesus vai olhar para esses 2 construtores e vai nomeá-los. Jesus vai chamar de um homem sábio, de um homem prudente. O outro, Jesus vai olhar para ele e vai chamá-lo de insensato, ou numa tradução mais literal, tolo. É a ideia de alguém insensato, de alguém que não é sábio, de alguém que não é prudente. Mas por que Jesus dá essa diferença tão discrepante entre os 2? Se os 2 estão construindo casas muito semelhantes, se os 2 estão construindo próximo, na mesma região, próximos ao leito do rio, os 2 com o mesmo objetivo, os 2 seguindo os mesmos caminhos, planejamentos, talvez casas muito semelhantes, por que mesmo diante de todas essas semelhanças, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, você é sábio, você é prudente, você é insensato, você é tolo? Porque a grande diferença deles não estava nos detalhes da pintura da parede, não estava nos detalhes do piso que eles iriam colocar, não estava nos detalhes das luminárias ou de qualquer outra coisa que pudesse enfeitar e dar uma beleza a mais na casa. Mas a grande diferença estava em algo que não se via a olho nu, não se via de forma superficial. A diferença estava em algo que ficava ali meio escondido, mas que era o motivo pelo qual aquela casa permaneceria firme. A base, o alicerce. É ali que estava a grande diferença. Meus irmãos, a região ali da Palestina, o solo dali era um solo meio arenoso, onde eles estavam. Mas ele ficava mais duro nessa época, na época do verão. Ambos vão, por isso que fala que um construiu na areia, devido ao solo ser mais arenoso. Só que o ponto é que os 2 constroem próximos. A diferença está em que o prudente, o sábio, se preocupou em cavar, em fazer uma base sólida. É algo fundamental. É o beabá da construção. Você se preocupar com uma base. Não adianta você querer construir uma casa
cheia de pompa, se você não investe numa base sólida. Sua casa pode cair. Não adianta você se preocupar com todos os detalhes mais minuciosos possíveis, mas se você não se preocupar em fazer uma base firme e sólida, a sua casa correrá sérios riscos de cair. É aí que está a diferença. O insensato, ele vai construir a sua casa nesse solo, mas ele não vai se preocupar, ele não vai investir na base, nos alicerces mais profundos. O prudente, o sábio, ele vai construir no mesmo solo, mas ele vai se preocupar com a base da sua casa. E é aí que está a diferença. A base será uma base profunda, de pedra, uma rocha, para firmar a sua casa. É por isso, meus irmãos, que Jesus olha para os dois e faz esse contraste entre eles. Você é sábio, você é insensato. Devido à questão da diferença que eles constroem das suas casas na base. Um não está com base sólida, o outro está. Aplicando para a nossa vida, nessa primeira parte do texto, lembre-se que os dois ouviram as palavras de Jesus. Lembre-se que os dois eram construtores, mas um não colocou em prática, talvez todo o conhecimento ou tudo que ele precisava para construir a sua casa. O outro colocou em prática. Ambos ouviram os ensinamentos de Jesus, mas um não colocou em prática. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. O outro ouviu e colocou em prática aquilo que Jesus estava ensinando. Isso nos faz lembrar de Tiago também, que diz que devemos ser operosos praticantes da palavra do Senhor. Não adianta nós sermos ouvintes, seremos negligentes quando nós só ouvirmos, mas nós devemos pôr em prática. Ouvir, meus irmãos, todos nós estamos ouvindo aqui nessa noite. O que vai nos diferenciar e o que vai mostrar que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus é se nós, ao ouvirmos a instrução do Senhor, colocarmos em prática na nossa vida diária. Colocarmos em prática amanhã, quando nós formos trabalhar, ou quando nós formos para a escola, ou para a faculdade, ou para qualquer lugar. O que vai diferenciar é quando ao longo da semana nós ainda estivermos firmados e vivermos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. É aí que vai mostrar que nós somos os prudentes e não os insensatos ou tolos. Porque nós podemos ouvir tudo o que a palavra tem a nos ensinar e nós vivermos da forma que nós quisermos. Quando o Senhor Deus, e nós hoje revisamos isso lá na sala dos jovens, e aqui no templo também foi revisado, o estudo da EBD ao longo do ano, quando Deus tira o seu povo do Egito, com mão forte, com todas aquelas pragas que nós já vimos, Deus tinha o propósito de levar esse povo a viver na terra prometida. Mas Deus não apenas queria livrá-los ali da escravidão e colocá-los na terra para que eles vivessem de qualquer forma. Deus tinha um propósito, que eles fossem de fato o seu povo. E é por isso que Deus dá a eles uma lei. É por isso que Deus dá a eles instruções de como eles deveriam viver. Deus passa para eles através de Moisés, passa para eles através dos 10 mandamentos, passa para eles através da instrução do tabernáculo, da construção do tabernáculo, de como seria a adoração a Deus. Para quê? Para que o povo ouvisse todas essas instruções e vivesse e praticasse como povo eleito, escolhido de Deus. Agora, o que o povo fez em vários momentos foi exatamente o contrário. Eles ouviram a instrução de Moisés, mas quando eles já saem do Egito, já começam as murmurações. A
Parece que eles não põem em prática aquilo que Deus os ensinara através de Moisés. É como se eles estivessem entrando por aqui e saindo pelo outro ouvido. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós agimos como o insensato dessa parábola, dessa história? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos? E agimos como esse construtor que construiu a sua casa na areia. A ilustração da construção da casa é a ilustração da nossa vida. A casa, ela representa a nossa própria vida. Como nós estamos conduzindo a nossa vida? A nossa vida está sendo conduzida em obediência à palavra de Deus ou em desobediência à palavra de Deus? É aí que está a grande diferença. A sua vida está sendo construída na base que é Jesus e a sua palavra, ou numa base que é você mesmo, que é o seu dinheiro, que são os seus bens, que é a sua família, que é o seu trabalho? Onde você está construindo a sua vida? Em qual base? É isso que vai diferenciar o verdadeiro discípulo do falso discípulo. Quando nós só ouvimos e não praticamos, nós somos insensatos. Não somos sábios. Nós lemos no início do culto o texto do Salmo que fala que o Senhor é o nosso rochedo, é a nossa rocha, é a nossa força, é a nossa base. Nós cantamos sobre isso, que devemos seguir com fé no Senhor. Ele é a rocha mais alta do que nós. Ele é onde nós devemos firmar a nossa vida. Ele nos encontrou e Ele nos alcançou, nos deu a água da vida para que nós pudéssemos viver enchendo cada vez mais dessa água. Mas isso envolve a nossa vida de prática, não apenas de ouvir. Devemos pôr em prática aquilo que o Senhor fez por nós. E quando nós estamos no firme fundamento, que é o Senhor Jesus e a sua palavra, nós vivemos em sabedoria. Porque vai nos levar a viver em obediência, em prática daquilo que nós ouvimos. Mas por último, o texto vai nos mostrar que quando nós vivemos no firme fundamento, isso nos ajuda a suportar as tempestades. Quando vivemos no firme fundamento, isso nos ajuda a suportar as tempestades. Depois que os dois construtores terminam, até aí, meus irmãos, não há diferença nas casas. Quando nós analisamos friamente as duas, não vemos diferença. As duas estão lá, intactas, em pé, construídas, prontinhas para morar. Lindas e maravilhosas. Onde que nós vamos perceber a diferença? É quando vem a tempestade. É aí que nós vamos perceber qual dos dois agiu com prudência e qual dos dois agiu com insensatez. E aquele rio parado, seco por conta da estiagem, agora ele vai transbordar. Os ventos virão e vão fazer com que o rio, vão trazer a chuva e vão fazer com que o rio transborde. E virá para as duas casas. As tempestades vêm para os dois, não só para um. E o rio vem avassalador para destruir. Naquela região, meus irmãos, era muito comum os ventos muito fortes, que traziam tempestades do Mediterrâneo. E essas tempestades eram destruidoras, eram avassaladoras. E elas vinham tão forte, mas tão forte,
que é como se transformasse os pequenos córregos, e aqueles córregos que ficavam mais secos, em grandes e destruidoras correntes de água. Muitos de vocês conhecem, melhor do que eu ainda, Uberlândia, principalmente a região da Rondon Pacheco. Ontem, ou antes de ontem, se eu não me engano, uma jovem perdeu a sua vida ali. Por conta de quê? Da força das águas. E é algo assim, uma vez eu vi um vídeo que a Josi me mandou, você está meio ali andando na Rondon Pacheco no vídeo, tranquilamente, de repente com a chuva, já vem uma correnteza, uma enxurrada de não sabemos onde. Claro, né, a gente sabe que ela vem descendo de várias partes, e ali ela já inunda a rua, e já faz correntezas fortes, e quem está lá no meio pode sofrer danos irreparáveis, como perder a sua própria vida. Foi o caso dessa jovem, de apenas 28 anos, que perdeu a sua vida, por causa da fúria das águas. Vocês vão se lembrar também, a maioria, né, eu imagino, no ano de 2004, um tsunami avassalador na Indonésia, naquela região, que matou muitas pessoas, que veio e destruiu tudo que viu pela frente. A água, ela é muito forte. Quando você vai à praia, por exemplo, e da última vez que nós fomos, em alguns pontos tinha uma bandeirinha vermelha. Algumas pessoas lá eram meio desobedientes e não se importavam e acabavam entrando no mar. Mas aquela bandeira mostra que há um risco ali. A fúria do mar, as ondas, as correntes que vêm e levam de volta para o fundo do mar. A água é extremamente perigosa e destruidora. Há poucos meses também vocês vão se lembrar do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Famílias que perderam suas casas, perderam a sua vida. O aeroporto que foi inundado ficou vários meses sem operar. E tantas outras coisas que houve destruição. Porque a água tem uma fúria destruidora. E é exatamente isso que o texto vai mostrar aqui. A fúria das águas que destrói, que veio sobre as duas casas. E aí é agora, meus irmãos, que nós vamos ter a diferença. A casa que foi construída com alicerce firme e forte. As águas vão vir, os ventos vão soprar, vai bater contra ela, talvez vai até dar uma balançada, mas ela não vai cair. A outra casa, da mesma forma, vai receber a mesma força das águas, a mesma força dos ventos impetuosos, e ela vai ruir. Por quê? Porque ela não tem uma base forte que não vai segurá-la. A tempestade vem e vai destruir. É por isso que Jesus chama um de insensato. É aquele que não fez a sua casa da forma correta. Talvez por preguiça, por economia de recursos, economia de tempo, talvez por achar desnecessário, por não acreditar em tempestades que pudessem derrubar a sua casa, ele não se preocupou com a base. E aí perdeu tudo. O outro, que talvez gastou um pouco mais de dinheiro, de tempo, mas sabia que em algum momento poderia vir uma tempestade. Então ele se precaveu, ele se preparou para que a sua casa não ruísse. E aí ele vai e se preocupa e faz um alicerce, uma base forte. O que nós podemos aprender com essa parte do texto? Que diz que no alicerce forte, no firme fundamento, nos ajuda a suportar as tempestades. Meus irmãos, as tempestades, elas representam as dificuldades, os sofrimentos, as provações, as enfermidades, as aflições que todos nós enfrentamos. Todos aqueles, mesmo aqueles que ouvem e praticam, ou aqueles que ouvem e não praticam, as tempestades da vida vêm para os dois grupos. Talvez alguns de vocês estejam passando por alguma tempestade.
relacionada a uma dificuldade financeira, a uma enfermidade, a um problema familiar, a qualquer coisa que possa estar causando e trazendo uma tempestade muito grande para você. O que vai fazer com que você suporte essas tempestades é onde está a sua base. Se a sua base está na sua conta bancária, nos seus bens, na sua família, em você mesmo, saiba que as tempestades vão te derrubar. Mas se a sua base está em Jesus e na palavra dele, pode vir a pior tempestade, o pior tsunami, a pior enchente, que você não vai cair. Você pode até cambalear, mas não vai te derrubar. Porque a nossa base é firme, é forte, porque ela está no Senhor. É por isso, meus irmãos, que o crente fiel, ele suporta as tempestades da vida. Não por ele não tem força para isso, mas pela base que está nele, que é o Senhor Jesus. Não é você, por você mesmo, que consegue suportar, mas é Cristo Jesus que te faz suportar. Quando você olha para trás e vê que você superou aquela tempestade, você pensa, puxa vida, como que eu consegui superar aquilo ali? E você vai se lembrar que foi pelo nome de Jesus, que foi pelo Senhor Jesus, que é aquele que nos encontrou, que é aquele que nos faz caminhar com fé nele, que é aquele que nos faz caminhar firmados nele, que é a nossa água da vida, que nos deu a água que matou a nossa sede. O falso crente, o crente nominal, ele desiste na primeira tempestade. Ele não suporta, ele não aguenta a tempestade. O falso crente é igual mesmo a casa que construiu na areia. Enquanto a poeira está baixa, enquanto o rio não transbordou, ele está lá, firme. Vem na igreja, participa, se envolve e tudo mais. Mas na primeira dificuldade, ele é o primeiro a ir embora. O primeiro a desistir. Porque a base dele não estava em Jesus. A base dele estava em qualquer outra coisa, menos em Jesus. E é por isso que ele não suporta a tempestade. Ele até ouve, ele se envolve em alguns momentos, mas ele não tem firmeza, ele não tem a base forte em Jesus. E isso faz com que ele não suporte as tempestades, que ele não suporte as aflições, as dificuldades, que muitos crentes acham que crente não tem. Mas aí quando nós achamos isso, nós contradizemos o ensino de Jesus. O ensino de Jesus diz: no mundo tereis aflições. Se você quer ser meu discípulo, tome o quê? A sua cruz. Ou seja, em outras palavras, quer ser meu discípulo? Não vai ser fácil. Se prepare. Você vai enfrentar muitas dificuldades. Então esteja pronto para isso. E como que nós estamos prontos? Quando a nossa base é o Senhor Jesus. E podemos fazer uma aplicação escatológica que olha para o futuro. Quando Cristo voltar, aqueles que não pertencem a Ele vão experimentar de uma tempestade eterna, que é a ausência da misericórdia do Senhor. Eles vão, se podemos dizer dessa forma, desfrutar da ira e do juízo de Deus sobre a sua vida. Mas aqueles que permaneceram fiéis e firmes no Senhor, que fazem parte verdadeiramente, que são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, eles vão viver eternamente com o Senhor.
num lugar que não mais passarão por tempestades, num lugar que não mais enfrentarão aflições, enfermidades, dor, perdas, luto, morte. Um lugar que eles vão desfrutar da presença misericordiosa do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, a nossa base deve ser o Senhor. Saiba que a igreja sempre foi atacada pelos inimigos. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre sofreu perseguições. Se você ler a história da igreja, desde os seus primórdios, você vai perceber que em vários momentos da história da igreja, ela passou por momentos de perseguição, de sofrimento, de tempestades, de lutas, mas Deus sempre preservou os fiéis. Deus sempre preservou o seu povo fiel. Porque aqueles que têm a base no Senhor Jesus, eles suportam as tempestades. Somente a casa com uma base sólida permanecerá de pé em meio às tempestades. A casa sem base cai na primeira tempestade. Que a minha vida e que a sua vida esteja alicerçada em uma base sólida. E só há uma base sólida: Jesus Cristo e a sua palavra. Então, meus irmãos, se você quer suportar as tempestades, firme a sua vida em Jesus. Ele não vai te isentar, mas Ele vai te ajudar a suportar. Se você quer ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ouça as suas palavras e as pratique. Não ouça e deixe para lá, mas ouça e pratique aquilo que Ele tem nos ensinado. E é só o santo nome incomparável de Jesus que vai permitir a cada um de nós caminhar firme na nossa fé, caminhar firme na vida cristã. Sem Ele, nós vamos nos perder pelo caminho. Com Ele, Ele vai nos levar e nos preservar até o final, para que possamos desfrutar eternamente da vida eterna com Ele, em graça e em misericórdia. Que Deus nos ajude a sermos sábios, que praticam a palavra, que ouvem e praticam a palavra, e que tenham a nossa vida firmada na base sólida, que é o nome, que é o próprio Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino que fala do nome de Jesus, o santo nome incomparável de Jesus, que é o Senhor eterno, é o Deus na terra, o Deus nos céus, é aquele que nos dá esperança, é aquele que nos conduz à vida eterna. Vamos nos colocar em pé, hino 164. Onde for, nome bom do
esperança do porvir. Nós vamos orar encerrando o nosso culto dessa noite. Logo após impetrarei a bênção. Eu peço que os irmãos aguardem depois ao final, para que o presbítero Adalberto e eu estaremos à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelo privilégio de servir ao Senhor. Pai, clamamos que o Senhor nos ajude, para que nós, ó Deus, sejamos ouvintes que ouvem a Tua palavra e praticam, para que sejamos sábios, ó Pai, e que isso nos dará condições de suportar as dificuldades que enfrentaremos. Na base que é o Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos dessa forma, em obediência ao Senhor e à Sua palavra. Pai, que nós não sejamos insensatos, aqueles, ó Deus, que ouvem, até ouvem, mas que não põem em prática, que não têm o Senhor como a sua base. Tem misericórdia de nós, para que nós não hajamos como insensatos, mas que nós possamos agir, ó Deus, como sábios, como prudentes, colocando, ó Deus, a nossa vida no Senhor, que é a nossa base, a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Abençoe cada um de nós, aplique essa mensagem ao nosso coração, ó Deus, e nos leve em paz para nossas casas, para que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor repousem sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.